aí a gente vê uma nebulosa e alguns planetas e vê como é lindo, né? Como é bonito o universo. Não só isso, mas tem outras imagens magníficas. E aí a gente vê uma noite lá de trás, onde não existia poluição, que você conseguia ver até determinadas galáxias. E aí aqueles seres do passado, né? Aqueles homens de milhares de anos atrás, já começavam a se perguntar, né, com relação à origem e formação do mundo conhecido. E essa origem e formação do mundo conhecido, ela é uma pergunta que tem algumas teorias. Uma delas diz o seguinte, que o cosmos surgiu em determinado momento do passado. A outra, que o cosmos é eterno, existiu e existirá sempre. São basicamente essas duas que são as principais. A primeira teoria ela está pautada na Gênese bíblica, né? E a segunda ela traz duas possibilidades. Na questão da Gênese bíblica, ela está muito relacionada com esse princípio que Deus criou o céu e a terra. E Deus disse, exista a luz, e a luz existiu. O cosmo é eterno, sempre existiu e existirá. É a segunda teoria, né? E o cosmo é criado e destruído em ciclos que se repetem por toda a eternidade. Quer dizer, são as duas possibilidades da segunda teoria. O mito hindu ele diz o seguinte, como Deus Shiva dançando dá origem a todas as coisas e dançando ainda as destrói no fim do tempo. Essas duas situações, uma delas tem amparo hoje na ciência, que é essa de que ele é criado e destruído em ciclos que se repetem por toda a eternidade, né? E a gente vai ver algo do tipo daqui a pouco. Vai entrar um pouco mais em detalhe aí. Como eu disse antes, essa pergunta ela é feita desde o início dos tempos, né? Porque o homem ele não quer só entender a origem do universo, ele quer também saber aquela célebre frase, né? De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Isso faz parte de nós. Desde as civilizações antigas, como o hindu, o assírio, o babilônio, os maias, que eram astrônomos maravilhosos. É difícil a gente conseguir compreender como os maias conseguiam entender o cosmos sem ter instrumentos avançados. Com os cálculos que eles faziam, com a precisão absurda. É, assim, algo fantástico. E, além deles, o Hopi, Maori e outros mais, né? Deus criou toda a eternidade e não podia ser de outro modo, né? Por mais que a gente recue no tempo, os supostos limites da criação haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. A própria existência de Deus, né, que a gente sabe que Deus é eterno. Nós somos ad eterno, ou seja, a gente foi criado em um determinado momento e temos toda a eternidade pela frente. Mas Deus sempre existiu e sempre existirá. É algo que, quando eu era menor, né, eu ficava pensando, quando se falava em eternidade, e começava a dar um nó na cabeça, porque isso foge da nossa compreensão. Eu, pelo menos, não consigo compreender algo que sempre existiu e algo que vai existir sempre. A eternidade, para mim, não é algo que seja, digamos assim, facilmente compreendido. Pelo menos para mim, não. Porque a gente tem uma visão muito limitada, né? E eu me lembro que eu era menino e tinha essa coisa assim do nó na cabeça. O espaço, pessoal, é como se fosse um teatro, onde essas entidades divinas preparam o palco para que nós possamos atuar. E quando eu falo nós, é todo o universo de seres, independente de serem humanoides ou não. O Hubble, Edwin Hubble, foi um homem, um astrônomo, que deu uma grande contribuição, inclusive o nome dele
foi dado a um telescópio, que até pouco tempo atrás estava com problemas, mas ele descobriu várias coisas, entre elas algumas que a gente já viu aqui, que vai ver, e o Hubble deu problema, mas recentemente o pessoal da NASA conseguiu começar um processo de resolver para trazer ele à tona, porque até então a gente não tem algo para substituí-lo no espaço ainda. E quando o telescópio está no espaço, ele não tem a atmosfera da Terra que atrapalha o processo de visibilidade, né? Então ele consegue enxergar muito mais longe. E ele descobriu que as galáxias elas se afastavam. Ou seja, se as galáxias se afastam, significa que o universo está em expansão, né? Então, se o universo está em expansão, uma lógica que ele inferiu foi que o universo teve uma origem. E daí foi que surgiu o início, não foi o Big Bang, ele não trouxe o Big Bang, foi depois, mas surgiu o início dessa questão do modelo do Big Bang, que foi basicamente comprovado pela ciência que ele aconteceu há cerca de 13,7, entre 13,5, 14, 15 bilhões de anos atrás. E no Big Bang se fala o seguinte, que era uma matéria concentrada em um único ponto, e não é um ponto grande não, é um ponto tipo assim, uma cabeça de um alfinete. E aí houve uma grande explosão, e daí surgiu começou o surgimento de todo o nosso universo conhecido. E eu falo nosso universo porque existem outros. Nós estamos falando do nosso. Houve uma súbita expansão, aí é que uma explosão é uma súbita expansão. É uma súbita expansão numa velocidade absurda, tá? E ela criou o espaço, tempo e matéria. A ciência, pessoal, ela não consegue imaginar o que é que vem antes. E aí a ciência criou essa expressão, singularidade. Eu inseri essa expressão aí, que ela não existia no material original, porque a gente sabe que essa expressão singularidade é um nome que a ciência deu para explicar algo que ela não faz a menor ideia, tá? E então, o que aconteceu antes do Big Bang, antes dessa explosão, é uma singularidade. Não se consegue entender. E aí a gente vê uma representação do Big Bang. Aqui no início esquerdo, nessa luminosidade, é o momento que houve a explosão e depois ele vai se expandindo, tá? E entre o momento da explosão e hoje, se acredita que a gente tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Eu, pessoalmente, tenho uma teoria, aí também é coisa minha, tá? De que o tempo, ele não se passou da mesma forma, nesses 14 bilhões de anos, não se passou da mesma forma que passa hoje para a gente. Porque, como o próprio Einstein descobriu, o tempo e o próprio espaço, eles não são lineares. E eu, pessoalmente, acho que esse tempo ele passou mais rápido no início e depois ele foi diminuindo. Como ele pode até diminuir mais lá na frente, não sei. Isso é algo que eu imagino, tá? Mas é muita presunção de minha parte imaginar algo do tipo, mas é algo que passa pela minha cabeça de doido, né?